Bendito seja o santo nome do Cordeiro de Deus. Bendito seja Deus. Desafio qualquer um de vocês. Você sabe informar se esse homem aqui, ele morava em casa de condomínio fechado. Pago 3 milhões numa casa, num condomínio fechado. Hein? Você acha que tinha isso? É o que tem hoje na mensagem é isso, esses engomados. A maioria desses engomados aí, tudo milionário, se logo completaram com o nome de William Brana, se logo completaram aí na mensagem e se desviaram da mensagem. Olha aí o que acontecia aqui no ministério do irmão Asher Russell Martin e no ministério desses outros pastores que eu mencionei, nesses ungidos de Deus. Ninguém aqui estava interessado por dinheiro. Esses ministros, quando acompanharam o pastor, o missionário Asher Russell Martin, eles não estavam nem aí com porcaria de dinheiro, eles não estavam pensando em fama, eles não estavam pensando em ser holofotes, eles não estavam pensando nisso. Ele estava pensando em olhar para umas pernas de uma mulher boa, gostosa, que podia trazer lá o adultério. Eles não estavam nem aí com isso. Mulher não importava. Podia ser uma Miss Brasil, para eles não tinha nada a ver. Mas o importante era pregar o evangelho na essência da palavra soberana de Deus. Esse era o interesse desses homens. Mas hoje, e que se tornou a mensagem, os ungidos de Deus que crê no profeta e crê nessa mensagem, eles têm que ter um sinal, não seja onde, mas tem que ter um sinal da coluna de fogo sobre ele. O que aconteceu com o ministério? Por que foi que caíram? Por que estão nessa confusão danada? Por que espiritualmente estão caídos? Por quê? Porque se desviaram da mensagem. Podem pregar a mensagem de William Brana aí 200 milhões de anos. Não adianta de nada. Se desviaram da mensagem. Deu um efeito dominó nesse ministério de Goiânia. Deu um efeito dominó, caiu foi tudo. Aí você vê vários ministérios que se tornaram nicolaísmo dentro da mensagem. Aí você vê um monte de pastores abrindo igreja em tudo que é lugar e dizendo que são pastores. Mas por que não tem o ministério de apostolado? De apóstolo. Que aí sim você podia abrir igreja em tudo que é lugar. E ali aclamava um pastor, colocava ali, aquele pastor tem que ser pastor local. Mas não. Por que eles não fazem isso? Para não perder. Por que Joaquim Gonçalves não era um apóstolo e se ficou como pastor, mas fazendo trabalho de nicolaísmo, abrindo igreja em cada esquina e colocando pastor para aquele pastor ser mandado e comandado por Goiânia. Isso é nicolaísmo. É como o César Augusto faz aqui em João Pessoa. Nicolaísmo. É como o Febrônio e tantos outros dentro da mensagem, que tem esse mesmo esquema de trabalho, que não deixa o púlpito, não larga o púlpito de jeito nenhum, que púlpito é uma fonte de renda para eles. Púlpito é uma fonte de receita, de renda, de lucro. É a coisa mais lucrativa hoje. O que dá mais dinheiro hoje não é farmácia nem supermercado. O que dá mais dinheiro hoje é púlpito, porque você não paga imposto. E é o dinheiro que entra e que você não sabe como é que sai. Só sabe que entrou, mas a saída do dinheiro, só Deus sabe o que é que esses homens fazem com essas fortunas que estão nessa máquina arrecadadora chamada igreja. Não se tornaram igreja, se tornaram, dentro da mensagem, uma fonte de arrecadação. Se lo completando com o nome de William Brana e com a mensagem na mão, dizendo: eu creio no profeta, eu creio no profeta e eu creio no profeta. E a máquina arrecadadora só é tlim, tlim, tlim. E é assim. Aí você vai ver pastor comprando casa aí de 3 milhões de reais em condomínio fechado, andando em carrão de luxo, pagando uns 500, 600 mil em carro importado, desfilando com o dinheiro dos pobres coitados que estão precisando de uma renovação espiritual, cuja igreja não tem mais poder
para dar essa renovação espiritual a nenhum desses. A nenhum. Não tem como, porque caíram. Caíram. Cadê a humildade? Existe humildade nesses tabernáculos, na maioria, não quero aqui generalizar, mas existe a humildade na maioria desses tabernáculos, desses pastores, que tem a humildade aqui desse precioso irmão Acha, Rússio, Martim. Cadê a humildade? Cadê a simplicidade? Não tem. Tem arrogância, tem soberba, tem prepotência, tem orgulho, tem tudo, menos amor e humildade. É uma coisa que falta. Mas estão dizendo que crê na mensagem. O que está acontecendo na maioria dos tabernáculos? Estão tocando um som incerto. O que estão tocando é um som incerto. Precisa voltar. Lá em 1966, 67, 68, precisa voltar e aprender o que foi que o irmão Acha, Rússio Martim ensinou aqui no Brasil, comissionado pelo profeta de Deus, o irmão William Marion Branham. Nesse aí, eu assino embaixo, bato o prego e viro a ponta. Então, está faltando homem de Deus na mensagem. Está faltando pastores na mensagem. Pastores ungidos de Deus. Está faltando pastores ungidos de Deus, que Deus possa usar para levar a mensagem adiante. Está faltando, porque a maioria se corromperam. A maioria se tornaram corruptos de púlpito. Espiritualmente falando, e são corruptos, espiritualmente falando. Se corromperam, se venderam. Para quê? Um se vendeu por uma perna de mulher, outro se vendeu por aplausos, outros se venderam por holofote, outros se venderam por ganhar dinheiro, por ficar rico, outros se venderam pela fama, outros se venderam para se apresentar como maiorzão, como todo poderoso, e a igreja caída. A igreja espiritualmente está em frangalhos. A igreja está em frangalhos aqui no Brasil. Na maioria desses tabernáculos, 90% desses tabernáculos perderam a presença do Espírito Santo de Deus. 90% perderam a presença do grande eu sou. 90% desses tabernáculos perderam porque caíram na infamidade, caíram no pecado e não tem condições de pregar contra o pecado. Mas nós temos ainda o pequeno rebanho, o remanescente, que continuam firmes, segurado com a espada da palavra, a espada da mensagem, pregando, levando adiante. Não importa se processa. Podem me processar quantas vezes vocês quiserem, mas aqui continuarei bradando o sinal da palavra de Deus. Não só eu, mas outros pequenos Micaías que temos espalhado pelo Brasil afora.